Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui a gente vai desenhar, no caso eu vou desenhar com papel de textura e efeito aquarela mesmo. Gente, não tem nenhuma diferença em pintar com a tinta de aquarela e esse efeito. Então, a dificuldade é a mesma. Então, hoje a gente vai fazer isso. Eu vou vir aqui, peguei um papel de textura, eu baixei lá no Pinterest. Vocês vão na parte de camada e vão colocar superexposição linear, sabe? E aí, depois disso, tudo que vocês for desenhar embaixo, numa camada abaixo da folha, vai dar esse efeito. E olha o efeito que ele dá. Ele realmente dá um efeito de aquarela. E aí, eu vou tentar aqui, a gente vai ver o que dá pra fazer com esse efeito. Eu peguei uma paleta de cor de cereja. Então, as cores já estão ali bem estabelecidas. E aí, eu, além de tudo, tenho a imagem ali de duas cerejas para estar replicando. Eu achei que ficou legal esse resultado aqui, mas eu pretendo explorar mais essa função para ver o que dá para fazer a mais, sabe? Porque, enfim, dá para explorar muita coisa, dá para fazer muita coisa. Aprender, eu vou ver se eu aprendo a mexer e eu vou ver se eu trago aqui para vocês pintando desenhos com esse efeito aqui de aquarela. Nesse caso aqui, eu vou dando uma dica já que eu aprendi para vocês. Que no caso, o que que é, gente? Eu fiz uma tinta em cima da outra na mesma camada. Mas para realmente pigmentar, seria ideal criar uma nova camada e fazer em cima dessa nova camada. E aí você vai criando quantas camadas forem necessárias. Porque como ela é esse aquarela, né, um estilo aquarela, quando você passa, ele meio que se junta com a camada de baixo. Tipo, se você fazer na mesma camada, ele vai dissolver, sabe assim, na camada de baixo. Já se você criar uma nova camada, ele não vai dissolver nesse novo papel, digamos assim, que você criou aqui no Ibis Paint. Então, eu fiz. E aí, agora sim, eu passei para baixo, né? Porque o ideal é ficar a camada embaixo do papel, para dar esse efeito que vocês estão vendo. E aí, depois que eu fiz isso, o fundo eu decidi também pintar. E aí, eu achei que ficou bem legal. Então, eu vim aí pintando, vim com esse azul pintando aí o papel. E aí, essa aqui foi a versão replicada que eu fiz, sabe? Depois que eu fiz isso, eu fui lá no Pinterest novamente e pesquisei por paleta de cor de laranja, né? Então, eu troquei e coloquei em inglês, tá? Coloca aí em inglês, que é mais fácil para vocês acharem mais versões. E aí, eu tava ali caçando e eu acabei ficando com aquela imagem, aquela segunda imagem ali, que é a de cima. Só que aí, eu desci um pouco pra gente ver, né? No caso, eu gosto muito de paletas, principalmente quando a gente está aprendendo, por exemplo, eu estou aprendendo a lidar com esse efeito aquarela. Então, é ideal que eu já tenha uma referência e eu acho que essas paletas ajudam bastante, sabe? Então, eu criei novas camadas, importei para cá a imagem da laranja, a paleta, né? E deixei ela ali no canto para eu ter como referência. E depois que eu fiz isso, eu vou começar a criar aqui. Então, eu peguei a camada ali de baixo, e aí eu peguei a cor, eu comecei com a cor de laranja mais claro. E aí, eu vou com o pincel e vou passando. O pincel, gente, vocês podem usar o pincel aquarela do Ibis Paint. E vocês podem usar também o pincel guache, que dá o mesmo efeito. Esse pincel aqui, especificamente, que eu tô usando, é um pincel que eu criei. Só que eu ainda não lancei esses pincéis, então vocês vão ter que esperar até eu lançar, se vocês quiserem. É esse pincel que eu tô usando, porque ainda não lançou. Tô desenvolvendo, vai sair. A intenção é sair antes do fim de fevereiro, então até dia 28 eu tô aí na correria para conseguir trazer para vocês. Comecei pintando, né, replicando aqui a laranja, o galho e a folha da laranja. Aqui eu peguei um tom um pouco mais escuro para estar fazendo os detalhes da folha. E aí eu fui fazendo, tipo assim, riscos bem finos só para retratar mesmo a parte dos detalhes da folha. Depois que eu fiz isso, gente, eu fui pensativa, né? Porque ficou perfeita essa laranja e foi de primeira, não sei se vocês repararam.
E aí eu vinculei com o de baixo e era outro erro que eu cometi. Então, ele não pigmentou do jeito que eu queria. Eu vinculei com a camada de baixo, mas não era para ter não era para ter vinculado, sabe? Não funciona muito bem esse efeito de vincular com a camada de baixo com esse efeito aquarela. Coisa que eu aprendi na raça e tô aqui dando dica para vocês não passar por isso, tá? Outra coisa que eu fiz também foi vir com um tom mais escuro, mas como eu disse para vocês, eu vinculei e isso que estragou, sabe? Quando eu passo aí o efeito de laranja sem o vinculado, ele pigmenta melhor. Mas aqui, o que eu fiz? Olha o truque. Eu passei e aí ele ficou muito demarcado e aí depois eu venho com desfoque na folha e aí ele deu uma desfocada. E aí depois eu fui passando um pouco mais em cima. Só que essa pigmentação que eu falei pra vocês desse jeito aqui é porque é uma camada em cima da outra. Tem que criar uma nova camada. Não pode ser tudo na mesma folha, senão ele vai aquarelando, sabe? Então eu só descobri isso depois. Então eu já tô dando a dica aqui pra vocês. Mas eu consegui contornar bem essa situação através do eu consegui, tipo assim, passar bem essa parte através do desfoque. O desfoque deu uma ajudada. Mas, se eu fosse vocês, não ficava, sabe assim, dependendo disso. Depois eu venho com um tom mais escuro e fui passando ali no meio, só para deixar esse meio um pouco mais escuro. E aí eu vou fazer a gambiarra do desfoque. Essa aqui é a primeira vez que eu tava fazendo alguma coisa com aquarela. Então, eu fui me virando conforme o que eu fui achando e depois eu fui falando pra vocês, né? Então, olha, eu venho com desfoque. Aqui não ficou bonito, porque eu não sei se vocês separaram. Eu cliquei no desfoque, mas eu cliquei sem querer no borrar e o borrar não deu bom. E aí, ali na metade eu percebi, aí eu fui clicando ali na seta de voltar, porque aí eu percebi que tava no pincel errado, ele tava no borrar e na verdade eu queria o desfoque. Aí eu troquei pro desfoque e aí agora sim, ó, quando eu venho dando batidas, ele fica com o efeito que eu queria. E eu realmente queria esse efeito, tipo o centro do galho um pouco mais escuro. Só que é na base da gambiarra, igual eu falei pra vocês, porque eu ainda não tinha sacado essa parte aí que eu falei pra vocês da parte de, como que é mesmo que eu ia falar? Da parte de camadas diferentes, folhas diferentes, sabe? E aí eu tava fazendo tudo na mesma camada e aí é por isso que eu tava com um pouco mais de dificuldade. E, gente, olha como ficou essa laranja. Olha o efeito dessa laranja. Eu vou mostrar pra vocês os dois resultados juntos. Então, pessoal, ficou aqui esse resultado que vocês estão vendo, a cereja e a laranja. É a primeira vez, eu achei que eu consegui me virar bem aqui com vocês nessa primeira vez. É um efeito muito legal, eu vou tentar trazer muito vídeo para vocês, pra gente testar formas diferentes, tentar aprender, porque é no digital, mas é a mesma coisa que a aquarela no papel mesmo, sabe? Então a gente vai explorar mais essa parte. Se inscreva no canal para não perder os vídeos aqui. Temos vídeo todos os dias, meio-dia, 6 horas da tarde. Deixe o seu like e até o próximo!